Olá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula, terrorismo internacional. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender o terrorismo, a gente tem que focar nas instabilidades, nas finalidades que o terrorismo se propõe a executar. Como assim? Você pode ter um ato terrorista sendo a ideia de gerar pânico, pavor, medo na população para atingir um objetivo político, um objetivo militar, um objetivo religioso, um objetivo econômico. Então, resumidamente, o terrorismo nada mais é do que uma ação para gerar pânico, para gerar medo na população, e evidentemente essa ação tem lá algum objetivo, seja ele político, militar, religioso ou econômico. A questão é que a prática do terror, ela ainda é discutida no cenário internacional, o que condenar, o que não condenar. Veja, aquilo que a gente poderia enquadrar como terrorismo, né, o terror, ele já foi uma espécie de arma, uma forma de luta dos países que eram colonizados pelas potências europeias. Então, por exemplo, povos africanos e povos asiáticos lutaram pelas suas independências em relação à França, em relação à Inglaterra e assim por diante. E essa luta necessariamente se valeu de várias maneiras, né? Ela foi feita de forma a atingir o objetivo maior que era a independência. Então você tem aí atentados contra funcionários do Estado colonizador, né? Então, por exemplo, na Argélia, você tinha grupos argelinos que atacavam franceses, né? Membros do exército francês, políticos franceses, administradores franceses, né? Faziam sequestro dessas autoridades. Então, foi uma forma que esses povos que eram dominados tiveram para se libertar, né, do seu opressor. Então, até hoje, existe essa dificuldade internacional de encontrar um consenso e até mesmo uma condenação para a prática terrorista. Porque hoje, quando a gente fala muito em terrorismo, a gente sempre vai fazer menção a grupos como o Hamas, a Al-Qaeda, o Talibã e entre outros, né? Bom, o terrorismo, né, que é esse ato de violência que é praticado contra um indivíduo, contra um grupo, né, ele ganhou mais relevância internacional com o episódio do atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono, nos Estados Unidos, ali no famoso 11 de setembro de 2001. Né? Então, os Estados Unidos foram atacados. Esse ataque ele foi organizado pela Al-Qaeda, sob a liderança do Osama Bin Laden, né? E os Estados Unidos imediatamente reagiram a esse atentado terrorista. Eles criaram a doutrina Bush, porque na época o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, filho, né? Porque anos antes o pai dele já também tinha sido presidente, né? Então nós estamos falando do George Bush filho. Então ele cria essa doutrina Bush, que na verdade é um ataque preventivo. Então você faz uma lista chamada de lista do eixo do mal. Então os Estados Unidos classificam os países que potencialmente podem agredi-lo. Então são a lista dos seus inimigos. Então quem está nessa lista? É o Afeganistão, é o Iraque, é o Irã, é a Coreia do Norte, é a Venezuela. Cuba também estava nessa lista do eixo do mal. Então os Estados Unidos fazem essa lista e avisam para o mundo que a qualquer momento eles podem atacar esses países, né? Num ataque preventivo. Ou seja, eu vou atacar preventivamente antes que o meu inimigo execute um ataque contra mim, né? E aí eles vão aplicar isso contra o Afeganistão, né? Dias depois desse ataque, eles vão atacar desse ataque que eles sofreram,
né, eles vão atacar o Afeganistão na tentativa de capturar o Osama Bin Laden, né? E o Osama Bin Laden foi morto anos depois numa operação militar no Paquistão. E uma outra coisa que os Estados Unidos vão fazer em virtude do terrorismo é chamado ato patriótico, né? O que é esse ato? Esse ato nada mais é do que uma autorização do Estado para violar o sigilo de comunicações eletrônicas. Por exemplo, sem autorização judicial, os serviços de segurança dos Estados Unidos poderiam violar as contas de e-mail, de redes sociais, fazer um monitoramento dos indivíduos, né, para procurar identificar informações, comunicações que pudessem resultar em futuros ataques terroristas contra os Estados Unidos. Bom, e aí a gente tem uma importância muito grande hoje das telecomunicações nesse cenário, porque os grupos terroristas, por exemplo, o Estado Islâmico, vai utilizar as redes sociais, a internet, para fazer propaganda das suas ações, para fazer a sua propaganda ideológica, para fazer alistamento, né, de pessoas que possam lutar pelas suas causas, vai divulgar as suas ideias, vai fazer demonstração das suas ações. Então a gente tem vídeos extremamente brutais de ações do Estado Islâmico na medida em que eles iam conquistando território no Iraque, na Síria, né? Então cenas de execução, tortura, né? Uma delas ficou muito famosa, teve mais repercussão mundial, quando um jornalista dos Estados Unidos, fazendo a cobertura na região do Iraque, foi capturado pelo Estado Islâmico, e aí o Estado Islâmico fez um vídeo da decapitação desse jornalista, né, e publicando nas redes sociais. Esses ataques em diversos países e continentes, a gente está falando, entre aspas, isso é uma coisa assim, só para a gente ficar mais familiarizado, né? É como se os grupos terroristas se tornassem empresas transnacionais. Então eles passam a ter filiais, né? São as células, que a gente vai dizer. Então são células, são grupos que se espalham para atuar em várias partes do planeta, né? E aí fica muito mais difícil você se precaver de uma ação em termos globais. Porque veja, olha que interessante. No período da Guerra Fria, a gente tinha dois inimigos claros e definidos. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, né? E aí eles acabaram usando outros países para promover as suas disputas. Mas estava claro quem era o seu inimigo. Você sabia onde ele estava, você procurava conhecer a sua força militar, estava muito nítido isso. Uma outra situação é nesse período da globalização, onde a gente tem mais essas ações terroristas, você tem uma luta de estados contra esses grupos. E esses grupos, eles não ficam isoladamente num determinado local, num território. Então você pega, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, que nasceu no Iraque, foi para a Síria, depois começa a atuar ali no continente africano, né? A própria Al-Qaeda, que nasce no Afeganistão e vai atuar na África, em outras regiões da Ásia. E aí você tem células, né? Em cada local existe uma liderança, né? Então eles não têm um exército regular, né? Eles não estão numa linha, num fronte, num terreno, na linha de combate, né? Então às vezes eles se camuflam, os integrantes têm uma vida considerada normal. Então isso passa a ser um ponto mais difícil para ser combatido. E aí você tem a participação dos Estados Unidos e na Europa na tentativa de enfraquecer esses grupos, e isso acaba resultando, por exemplo, em uma atração de atos terroristas para dentro dos seus territórios. Então, por exemplo, a Al-Qaeda, que eu coloquei aqui, fez um atentado em 2004 na Espanha, 2005 na Inglaterra, né? Então dá para ver aí que teve bastante gente morta, muita gente ferida,
E o que aconteceu? Acontece que, por exemplo, nesse ataque que foi feito no Afeganistão, né, os Estados Unidos contaram com a ajuda da Europa, via OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, forças militares internacionais atuaram no Afeganistão com o objetivo de combater não só os membros da Al-Qaeda, mas também os membros do Talibã, né? Porque, só para um rápido contexto histórico, o primeiro grupo a se formar no Afeganistão é a Al-Qaeda, ali no final da década de 1980. O Talibã é um outro grupo, já esse, né, grupo mais arraigado ao território afegão, ele nasce ali na metade da década de 1990. Né? Então, os Estados Unidos e a OTAN vão combater esses grupos no Afeganistão, levam os europeus, e acontece que a Al-Qaeda acaba levando o terrorismo para dentro desses países. Já tinha levado para os Estados Unidos em 2001 e depois leva em 2004 e 2005 para a Espanha e para a Inglaterra. Né? E aqui, olhando esse mapa à nossa direita, nós percebemos, né, as áreas de atuação da Al-Qaeda. Então, por exemplo, pensando aqui no Iraque e na Síria, o que hoje a gente chama de Estado Islâmico, na verdade, é uma dissidência da Al-Qaeda, porque o grupo que vai se instalar primeiro aí no começo do século XXI era a Al-Qaeda da Península, desculpa, era a Al-Qaeda do Iraque, né? A Al-Qaeda do Iraque. E aí há uma dissidência, divergência, né? Porque há interesses locais, há questões específicas ali da região, do Oriente Médio. Eles acabam trocando nome, e aí acaba nascendo o Estado Islâmico, que vai atuar e dominar várias áreas aqui do Iraque e da Síria. Né? A gente tem também a Al-Qaeda da Península Arábica, atuando no Iêmen, né? E aí uma disputa entre o pessoal da Al-Qaeda, que é um fundamentalismo sunita, com o pessoal dos Houthis, né? Que já é uma linha mais vinculada ao xiismo, que recebe o apoio do Irã. Né? Mas, enfim, aí a gente tem essas células, né, que são frutos da Al-Qaeda aqui na região do Maghreb, né, pegando Argélia, pegando Mali, tem aqui atuando na Somália, tem atuando no Iêmen, no Iraque, na Síria, continua atuando aqui no Afeganistão, tem ali os seus membros no Paquistão, atua também na Indonésia. Então a gente percebe essa amplitude da atuação do grupo, da Al-Qaeda. E para falar um pouquinho também de outro grupo que acabou levando o terror para dentro da Europa, é o Estado Islâmico. Então, eu listei aqui assim, alguns exemplos, não são só esses, né, mas alguns ficaram mais famosos. Em 2015, o Charlie Hebdo, que era um jornal que fazia críticas ao islamismo, fez caricaturas, por exemplo, de Alá, e aí isso acabou não sendo muito bem visto pela comunidade muçulmana. A casa de show lá em Paris, a Bataclan, com muitos mortos, né? Atentado no aeroporto na Bélgica, outro atentado na França, atentado em Londres, inclusive no show já em Manchester, da cantora Ariana Grande, na Espanha, alvo de novo de atentado terrorista. Então a gente percebe o quanto esses grupos acabaram se expandindo, né, pelos seus atos contra esses países que, de uma forma ou de outra, colaboram com os Estados Unidos, né, nesse combate ali no Oriente Médio. Tá bom? A aula era isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço.